Opa, tudo bem? Então, voltando aqui para mais uma questão agora da Olimpíada Brasileira de Matemática. Só que antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar, que está ajudando no meu engajamento. E também deixar na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular, do que for Olimpíada, concurso militar, ENEM, vestibular, uma universidade mesmo, faculdade. Se quiser, pode mandar e-mail, estou disponível. E dados esses recados, bora para a questão. A questão está aí, vocês estão vendo, da primeira questão da prova do ano passado, da discursiva. Eu decidi agora mudar para fazer a discursiva, que como a próxima fase já passou a primeira fase da Lages, eu acho que é mais útil fazer agora a discursiva, para quem for fazer a segunda fase, treinando também, né? Saber fazer essa questão discursiva, né? Que são um pouquinho mais, são bem mais trabalhosas do que a primeira fase, né? Então, a primeira questão do ano passado é a seguinte, que está aí. Ele define P a função potencial, inteiros positivos nos inteiros positivos. Então, é uma função que ela é P de inteiros positivos. E ele define P de 1 igual a 1. E ele define a recorrência que ele dá. Ele dá que Pn mais 1 tem dois casos possíveis. Ele vai ser igual a Pn, se n mais 1 não é uma potência perfeita, e vai ser n mais 1, Pn, né, só, se n mais 1 é uma potência perfeita. E aqui, em caso contrário, ele só mantém, né? Ele não altera o valor. Então, é uma recorrência que lembra um pouquinho o fatorial, né? Porque se não tivesse esse caso contrário, seria um fatorial, né? Então, lembra um pouquinho o fatorial, vai ser um produto de números, né? E ele define o que é uma potência perfeita. Ele diz ali que um inteiro n é potência perfeita se existir a e b, tal que n pode ser escrito como a elevado a b. Então, alguns exemplos. Por exemplo, o 4 é uma potência perfeita, porque eu posso escrever ele como 2 ao quadrado, com a e b maior ou igual que 2. O 16 é uma potência perfeita, porque eu posso escrever ele como 4 ao quadrado. O 27 é uma potência perfeita, porque eu posso escrever ele como 3 ao cubo. E assim vai. O 125 também, porque eu posso escrever como 5 ao cubo. São potências perfeitas, eu posso escrever em forma de potência de inteiros positivos. É basicamente isso. E o que ele me falou no meu negócio? Ele falou que o Pn mais 1 ele vai ser o número que é a potência perfeita, que é o n mais 1, vezes o anterior. Então, na real, eu vou estar multiplicando só as potências perfeitas. A gente vai analisar isso daqui a pouco. Mas o que pede a questão? A questão pede se existe um inteiro n, com n positivo, tal que, para todo nzinho maior do que n, o P de n consegue ser maior do que 2 na nzinho. Ele quer saber se isso aqui é verdade. Então, isso quer dizer que ele quer saber se na minha sequência vai existir um linear, que é um nzão, tal que para qualquer nzinho que eu pegue que seja maior que esse linear, o P de n vai ser maior que 2 na n. Ele quer saber isso? Ok, a gente vai analisar isso aqui agora, só que antes a gente precisa entender essa sequência, essa recorrência, como ela funciona. Diferente do fatorial, que eu vou multiplicar cada número, nesse caso eu só vou multiplicar o número se ele for uma potência perfeita. Então, por exemplo, o P de 1 ele deu que é 1. Então, o P de 2 vai ser igual ao P de 1, porque o 2 não é uma potência perfeita. Então, vai ser 1. O P de 3 vai ser igual ao P de 2, porque o 3 não é potência perfeita. Então, vai ser 1. Mas o P de 4, como o 4 é potência perfeita, ele vai ser 4 vezes o P de 3. Então, esse vai ser 4. Aí o 5 vai manter, o 6 vai manter, o 7 vai manter, porque não são potências perfeitas. Agora, quando eu chegar no 8, o 8 eu vou multiplicar, porque o 8 é uma potência perfeita. O 8 é 2 ao cubo. Então, vai ficar 8 vezes 4. O 9 eu vou multiplicar. Por quê? Porque o 9 é potência perfeita, é 3 ao quadrado. Então, na real, o que está acontecendo aqui é que eu estou multiplicando os números que são só as potências perfeitas. Então, esse meu Pn, na real, ele vai ser um produto de potências perfeitas, né? O P9 é o produto de potências perfeitas até o 9. O P8 é o produto de potências perfeitas até o 8. Essa é a ideia. Então, é óbvio essa seguinte relação, que o Pn, ele necessariamente tem que ser menor ou igual do que o produto, o produtório,
de todas as potências perfeitas até n. Isso é óbvio, porque ele não pode, o Pn não vai multiplicar o n mais 1, porque o n mais 1 vem depois, então ele não vai ter o n mais 1, e ele, no máximo, vai ser o produtório de todas as potências perfeitas até n. Na real, ele vai ser igual a todas as potências perfeitas até n, mas é justamente isso. Então, se eu escrever um limite superior aqui, eu posso escrever que o limite superior é o produtório de todas as potências perfeitas até n. Como que eu vou escrever isso? Eu vou começar com a menor base, que é o 2, por exemplo, a igual a 2. E aí eu vou escrever todos os potências perfeitos que tem base 2 até o n. Como eu começo? Eu começo com a ao quadrado, que é a primeira, depois eu vou ao cubo, eu vou indo assim até a última. Qual que vai ser a última? A última é que tem que dar n. Se eu levar o a em log de n base a, eu vou ter n. Só que um detalhe, log n base a não necessariamente é um inteiro, porque o n e o a são inteiros arbitrários, não necessariamente o log vai ser um inteiro. Então a gente vai, para ficar correto, a gente vai definir isso aqui como menor inteiro, tal que seja log n base a, porque eu peguei o último caso que é menor do que n. E até onde eu vou? Eu vou começar com a base 2, aí depois eu vou trocar para a base 3, eu vou até a última base possível que eu consiga uma potência perfeita, que é quando for ao quadrado, que vai ser justamente o raiz de n, né? Porque a raiz de n é ao quadrado. Qualquer número maior que raiz de n, tipo raiz de n mais 1, se eu levar ao quadrado vai dar n mais 1, vai dar maior do que n, não entra. Porém, não necessariamente o n é um quadrado perfeito. Então, não necessariamente a raiz de n é um inteiro. Então, a gente vai fazer o quê? Pegar o menor inteiro, raiz de n, para ficar correto. Ok? Então, seria isso aqui. Tranquilo, a gente achou uma desigualdade aqui que a gente pode mexer. Como que a gente manipular? Bem, tudo aqui tem a mesma base, eu estou fazendo um produto. Eu posso escrever isso como um somatório, né? Então, esse aqui é o produtório com a igual a 2 até menor inteiro raiz de n, a no somatório dos inteiros de 2 até aquilo, né? Então, vou botar i igual a 2 até o menor inteiro log n base a. Vou escrever melhor aqui só. Escrever aqui melhor. Somatório i igual a 2 até log. Somatório igual a 2 até log n base a menor inteiro de i. De i porque é os inteiros, né? Eu vou somar os inteiros 2, 3, 4 até log n base a é menor inteiro disso. Ok, vamos analisar esse somatório. Somatório i com i igual a 2 até log n base a menor inteiro. O somatório está somando todos os inteiros do menor, que é 2, até ele. Então, isso claramente vai ser menor ou igual do que se eu somar o último termo de i igual a 2 até ele. Por quê? Porque essa sequência é crescente, né? Uma sequência somando desinteiros crescente. Então, o último termo é o maior deles. Então, claramente, isso aqui vai ser nem menor ou igual, vai ser menor, né? Então, e isso aqui é basicamente constante vezes o número de termos. Então, isso aqui é igual a log n a menor inteiro menos 1, que é o número de termos, né? Vezes log n a menor inteiro. Mas o que acontece? O log n base a menor inteiro é estritamente menor do que o log n base a. E isso aqui também é menor do que isso aqui é menor do que o log n base a, porque isso aqui é menor do que o log n base a menor inteiro, que é menor do que o log n base a. Então eu consigo dizer que isso aqui é estritamente menor do que o produto dos dois. Esse vezes esse. Então, ali no meu somatório, eu vou fazer que isso aqui é menor do que o produtório com a igual a 2 até raiz de n menor inteiro de a na log n base a ao quadrado. Então, aqui a gente chegou a uma desigualdade. Vamos para baixo. Pn é menor do que esse produtório, né? Base a ao quadrado.
Produto de expoentes, eu posso botar que é o expoente elevado ao expoente, né? Então isso aqui é a mesma coisa que produtório com A igual a 2 até a raiz de n menor inteiro, A na log n base A elevado na log n base A. Isso aqui a função aplicada na sua inversa vai dar n, né? Então isso aqui é A igual a 2 até a raiz de n menor inteiro de n log n base A. Ok, até aqui, né? Aí o que acontece? A gente está nessa desigualdade. Então a gente tem que nosso Pn ele é menor do que o produtório, com A igual a 2 até a raiz de n log n base A. Bem, o logaritmo, se a base for maior, o logaritmo ele é menor. Então, basicamente, né, o log de n base 2 é maior do que o log n base 3. E assim vai, né? Pensando na base, não no logaritmando. A função logaritmo que a gente pega o logaritmando, ela é crescente. Mas se você pensar na base, é o contrário. Quanto maior, porque pensa que até na mudança de base, né? Se você faz uma mudança de base para uma base fixa, tipo a base e, isso aqui é log sobre log 2. Então eu estou dividindo, né? Que vai ser obviamente maior que log n sobre log 3, porque o logaritmo é crescente. Então a base tem um comportamento oposto, ele é decrescente. Então necessariamente isso aqui vai ser menor do que se eu pegasse todos os A's e colocasse o menor possível. Porque se eu botar o menor, ele é maior. Então isso aqui é estritamente menor do que o produtório de A igual a 2 até o menor inteiro raiz de n na log n base 2, porque é a menor base. Então vai ser o maior logaritmo no valor ali. Ok, isso aqui não depende de A. Então é só fazer isso é um produtório de várias coisas constantes. Então na real, o meu Pn ele fica n log n base 2, número de termos que eu tenho aqui. Aqui eu tenho o menor inteiro raiz de n menos 1 termos. Eu estou elevado nisso. Só que claramente isso aqui é menor do que se eu pegar só o raiz de n, porque esse número é menor, né? Isso aqui, né? Isso aqui é menor do que raiz de n, né? Porque ele é menor do que raiz de n, menor inteiro, que é menor do que raiz de n, obviamente. Então isso aqui vai ser menor do que n log 2n elevado na raiz de n. Então, expoente elevado a expoente é o produto, né? Então isso aqui P de n é menor do que n raiz de n log n base 2. Só que como a minha questão ela pede para trabalhar com 2 na n, eu vou botar minha base no 2 para poder mexer e poder comparar. Então eu vou transformar o meu n no seguinte. O n eu posso escrever ele como 2 na log de n na base 2, porque é a função aplicada na sua inversa, né? Propriedade do logaritmo. Isso é elevado na raiz de n log n base 2. Aí eu vou multiplicar expoentes. Então vai ficar que Pn é menor do que 2 log n base 2 vezes raiz de n vezes log n base 2. Isso dá igual a 2 raiz de n log n base 2 ao quadrado. Ok, a gente está quase lá. A gente está na base, na mesma base certa, a gente tem que mexer nesse expoente. O que acontece? Agora a gente vai botar o pulo do gato. Como a gente quer que isso aqui, a gente quer trabalhar com 2 na n, né? O que faltaria seria transformar isso aqui, meio que fazer um limite superior, um limite isso aqui limitado superiormente por um raiz de n, porque aí ficar raiz de n com raiz de n ia dar 2 na n. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai definir a função. Então a gente definimos f de n igual a log n base 2 ao quadrado menos a raiz de n. Uma função de o n é inteiro, né? Então uma função de inteiros positivos
em reais, né? Porque não necessariamente isso aqui pode dar um qualquer real, né? Que inclusive negativo, então é qualquer real. O que acontece aqui? Seguinte, se eu fizer o limite quando n vai para mais infinito de f de n, vamos ver quanto é que dá isso. Seria o limite disso aqui, né? Isso aqui vai dar, isso aqui é crescente, vai dar infinito, isso aqui também é crescente, vai dar infinito menos infinito, vai dar determinação. Aí a determinação de diferença, o truquezinho é botar o termo para frente, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever isso como limite, né? Vai para mais infinito. Vamos botar o raiz de n na frente em evidência, que multiplica log n2 ao quadrado sobre a raiz de n menos 1. Aí aqui a gente poderia aplicar o L'Hopital, se a gente quisesse, porque isso aqui é infinito sobre infinito, mas eu não vou fazer isso não, isso aqui é um limite famoso, né? É sabido, né? Deixa eu botar em outra cor até, já é sabido, eu acho, né? Um limite conhecido. Até tem um vídeo no canal, inclusive, que eu resolvi esse limite. Mas é sabido que o limite, quando em cima é logaritmo na A dividido por n na B, para todo A e B positivo, para qualquer A e B positivo, não interessa, isso aqui vai para zero. O logaritmo, quando tende a infinito, ele sempre vai crescer menos que qualquer função polinomial que seja o expoente mais baixo possível, mais próximo de zero possível. Vai ter um momento que vai ultrapassar e vai para zero. Tem um vídeo até no canal antigo que eu resolvo esse limite. Famoso. Dá para adaptar se quiser, se dava, mas não precisa. Então, isso aqui a gente sabe que vai para zero. Então, na real, esse limite ele vai ir para 0 menos 1, que dá menos 1, vezes infinito. Isso aqui vai para menos infinito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa função ela tem limite que vai para menos infinito. O que significa o limite para menos infinito? O limite para menos infinito significa que dado um n pertencente aos reais, qualquer um n pertencente aos reais, eu consigo dizer que minha f de n ela é menor do que n sempre que o meu n for maior do que nzão. No caso, dado n pertence aos reais, aqui faltou um detalhe, existe um nzão tal que f de n é menor do que n sempre que n for maior do que nzão. Isso é o limite para menos infinito. E para mais infinito seria que fn é maior que nzão, ultrapassa o nzão. O limite do infinito tem esse significado, que se eu pegar tem um limiar, um limite, que se eu pegar todos os valores acima dele, um nzinho sempre acima dele, eu consigo botar meu valor para baixo. Então, se isso é o limite do infinito, isso quer dizer que escolhendo nzão igual a zero, eu estou dizendo que existe um nzão, no caso nzão, nesse caso vai ter que pertencer aos inteiros, né? Existe um nzão pertencente aos inteiros positivos, tal que f de n é sempre menor do que zero, sempre que nzinho é maior do que nzão. Mas se f de n é menor do que zero, isso quer dizer que o log de n na base 2 ao quadrado é menor do que a raiz de n. Então, o que eu estou dizendo aqui é que vai existir um nzão, tal que para qualquer valor assim, nzinho acima de nzão, isso aqui é menor do que 2 na raiz de n vezes raiz de n, que é 2 na n. Então, o que eu acabei de mostrar é o seguinte: existe um nzão pertencente aos inteiros positivos, tal que P de n é sempre menor do que 2 na n se nzinho é maior do que nzão. Não, para todo, né? Desculpa. Para todo nzinho maior que nzão. E é justamente o oposto do que ele pediu para mostrar. Porque o que ele pediu para mostrar é que existia um nzão tal que P de n conseguia ser maior do que 2 na n. E não, o que a gente consegue mostrar é justamente o contrário. Que vai existir um limite tal que P de n sempre vai ser menor do que 2 na n. Então a afirmação que ele me
falou, ela é falsa. É justamente o contrário. Vou até voltar lá em cima, só para vocês verem a afirmação que ele me deu. Essa aqui. Existe um N pertencente aos integrais positivos, tal que para qualquer Nzinho maior que Nzão, PG seria maior que 2 na N. É justamente o oposto. Existe, mas o PG é menor do que 2 na N. Isso que eu consigo garantir. Então, a afirmação é falsa e está provado por quê. Era uma questão de fazer uma desigualdade e mexer com o limite ali. Ok, então, gente, é isso. A questão 1 era uma questãozinha meio chatinha, não era muito longa, mas era chatinha, né? Considerando que tem uma hora e pouquinho para fazer a questão, dá para tentar mexer alguma coisa, né? Eu acho. Mas é isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E um abraço. Até a próxima. Valeu!